Deixa eu só fazer uma introdução rápida aqui. Para quem está participando pela primeira vez aí desse ciclo de palestras, eu quero só explicar um pouquinho esse projeto, né? Isso nasceu primeiro de uma percepção minha. Eu sempre tive essa percepção da importância da gestão local, né? Mas a partir dessa experiência aí com essa pandemia, eu estou mais ainda convicto, uma vez que a gente percebe, ou pelo menos eu tenho percebido, que diante dessa confusão toda entre a gestão federal, estadual, sobre isolamento, sobre controle de contaminação, enfim, a conclusão que eu chego é que as poucas experiências que deram certo, ou que pelo menos ajudaram no combate à pandemia, foram as experiências criadas pelos municípios, né, por iniciativa própria dos municípios, já que em âmbito estadual e federal, de modo geral, né, isso não tem funcionado. Então eu vejo algumas iniciativas. Hoje, eu não sei se vocês viram, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu peguei muito en passant, assim, uma reportagem em Bragança Paulista. Eles criaram lá um esquema que as ruas agora têm mão única para circulação de pedestre, e que você só vai para um lado ou você só vai para o outro, para não ter aquela coisa das pessoas se cruzando. Achei isso fantástico. Teresópolis, por exemplo, tem um rodízio de circulação de pessoas, e tem um dia que é o dia par pelo CPF das pessoas, o dia par, o dia ímpar, e, enfim, longe de querer fazer uma avaliação se essas medidas são boas ou são ruins, eu acho que isso me chamou a atenção de o quanto que as iniciativas locais elas acabam sendo as que têm um resultado mais impactante para o bem ou para o mal, né? E então eu me inspirei nisso para iniciar esse projeto, que seria um projeto de fortalecimento das iniciativas, das ações ambientais, né, locais, das agendas ambientais. E esse ciclo de palestras é a primeira parte desse projeto. Eu estou já formulando um curso de capacitação para membros de conselhos de meio ambiente, conselhos municipais de meio ambiente, assim como comitês gestores de unidades de conservação e comitês de bacia, né? Até porque também, como legado dessa pandemia, essa facilidade que a gente está tendo hoje nas reuniões virtuais, ela certamente seria um desperdício enorme se a gente perdesse a oportunidade de passar a fazer essas reuniões, nesses espaços democráticos, né, que são os conselhos, os comitês, se a gente deixasse de aproveitar essa oportunidade para possibilitar a participação maior das pessoas, né, através dessas formas de conferência online. Então, eu estou fazendo isso para meio que mobilizar as pessoas para aproveitarem e não deixarem, né, que isso se perca e que fique esse legado aí. Enfim, e dentro das palestras que a gente bolou, né, nós já fizemos uma sobre conselhos de meio ambiente, projetos, que foi com Maurício Ruiz, ex-secretário agora, ex-secretário de Volta Redonda, secretário municipal. Tivemos uma palestra sobre consórcios entre municípios para licenciamento ambiental, que também foi muito interessante, com experiência lá do Rio Grande do Sul, que o professor Dr. Alexandre Burman trouxe na segunda-feira. Ontem nós falamos sobre o ICMS ecológico, né, que o meu amigo Emiliano veio aí compartilhar com a gente, né, de forma bem voluntariosa. Eu agradeço muito, como agradeço a Maria também por estar vindo aqui hoje, disponibilizando o tempo dela para compartilhar com a gente as informações sobre esse, que também é um instrumento que, a meu ver, fortalece as agendas locais, né? Aproveito aí agradecendo a Maria também. Eu quero agradecer ao diretor da DIBAP, né, os chefes da Maria, que permitiram, né, e autorizaram, né, a sua participação aqui, assim como o subsecretário Antônio Marcos, que autorizou o Emiliano a fazer a palestra sobre ICMS ecológico, né? Então, meus agradecimentos aqui
a vocês todos que estão acompanhando esse projeto, tá? Bom, dito isso, eu gostaria que a Maria se apresentasse, né, para as pessoas, para quem ainda não conhece a Maria, porque muitos já conhecem, e fica à vontade aí, Maria, para começar a sua apresentação a hora que você quiser. Tá bom. Obrigada, Marcos, pelo convite. Obrigada aí também para todos aí para poder compartilhar esse tema que eu gosto muito, que estou trabalhando aí desde 2013 no INEA, com o tema de pagamento de serviços ambientais. Então, eu sou bióloga, mestre e doutora em meio ambiente e servidora também no INEA, desde 2010. Então, estou à frente desse programa estadual de PSA desde 2013 e também sou coordenadora do grupo de trabalho de PSA, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é responsável pela regulamentação do tema no estado, e também coordeno o grupo de trabalho do programa Mananciais do CEIVAP, né, que é o Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que tem um dos maiores programas, né, de PSA, investimentos aqui também no nosso estado, não só no nosso estado, mas na bacia, que é muito estratégica para o abastecimento do Rio de Janeiro. Então, vou falar aqui um pouco sobre o assunto. Eu não sei como está sendo a dinâmica, Marcos, das apresentações, se o pessoal pode ir perguntando, se deixa a pergunta para o final, mas enfim, vou aqui fazendo Fica a seu critério, Maria. Eu posso gerir aqui as perguntas no chat, tá? As pessoas podem fazer as perguntas aqui. Isso eu acho que geralmente facilita para o palestrante. E aí você vai falando, e quando surgir uma oportunidade aí que você quiser dar uma pausazinha, você fala e aí eu passo para você as perguntas, tá? Então você pode ficar à vontade aí e faz a pausa quando você quiser. E quem quiser fazer pergunta, escreve no chat e eu vou gerenciando isso daqui. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? E mandar um abraço aí para mim, para a Tânia, que a Tânia também está super envolvida aí com vários projetos nossos aí, publicações que eu vou mostrar aqui, viu, Tânia? Bem, então, gente, vou falar aqui sobre o tema. Deixa eu ver se... Começando, é importante alinhar alguns conceitos e definições. Muitas das vezes as pessoas perguntam, né, se tem uma diferença entre serviço ambiental ou serviço ecossistêmico. Então, tem alguns autores que não fazem a diferença, consideram como conceito único, mas, usualmente, a gente adota uma diferença entre esses dois conceitos. Então, serviços ecossistêmicos são os benefícios que nós obtemos da natureza, né? Então, que estão associados principalmente à melhoria da qualidade de vida e também à disponibilidade de recursos, né, como a disponibilidade de água. E já os serviços ambientais são as atividades humanas que interferem, né, o bom manejo ou então ações de conservação e recuperação que vão propiciar que a gente mantenha, aumente ou recupere os serviços ecossistêmicos em si. Né? Então, acho que é interessante fazer essa diferença, porque aí o PSA ele faz sentido, né? A gente está falando pagamento por um serviço ambiental, então é a ação do homem que está promovendo a manutenção do serviço ecossistêmico. O serviço ecossistêmico é o objetivo final. A gente quer aumentar e garantir que esses serviços se mantenham. Aí só também, não perdendo o gancho, esse conceito de serviço ecossistêmico também está correlacionado com outros conceitos mais recentes que têm virado moda, né? Porque vem surgindo uns termos novos, mas eles são todos sinônimos. Eu acho que eles reforçam a importância da natureza para a solução dos nossos problemas, e não somente ela ser um alvo de mitigação de impacto. Na verdade, ela faz parte também da importância para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Então, o termo de soluções baseadas na natureza, infraestrutura natural, então a natureza como uma infraestrutura para fornecer água em quantidade e qualidade. Então, esses conceitos novos têm sido muito difundidos e também eles têm essa mesma premissa, né, de valorizar esses serviços ecossistêmicos. Então, o PSA, passando de uma forma muito rápida, ele é uma política bem recente, ele é um instrumento econômico muito recente, né, que foi incorporado nas políticas públicas. Então, ele surgiu no início dos anos 2000, principalmente o programa mais famoso aí do mundo é o da Costa Rica, feito em escala, né, nacional. E aqui no Brasil, vou falar um pouquinho mais, também um breve histórico, né, ele surgiu também nos anos 2000, mas mais para o final. Então, é uma política recente. Ele busca lidar com uma
coisa que nós chamamos que é uma falha em relação à economia ambiental, né, no sentido da gente reconhecer os serviços ambientais, né, e a gente conseguir incorporar esse custo que a sociedade acaba, vamos dizer assim, absorvendo por não considerar os impactos, né, da perda dos serviços. Então, os serviços ambientais ele vem como instrumento para tentar equacionar essa falha, né, econômica, isso que os economistas ambientais chamam, né. Então, ele visa recompensar os atores, então a gente fala principalmente dos proprietários rurais, que eles contribuem para manutenção ou aumento dos serviços ecossistêmicos, então fazendo principalmente ações de conservação de floresta, restauração florestal e algumas práticas de conservação de solo, então curvas de nível, plantio em curva de nível, terraceamento, bacias de infiltração, plantio com cobertura verde, entre outras coisas, né? O princípio do PSA está muito associado com uma mudança do que a gente chamava antes de poluidor-pagador para protetor-recebedor, e ele também tem uma premissa de que ele está gerando uma adicionalidade, né? Então, o que a gente quer dizer de adicionalidade é que está tendo um aumento da provisão desses serviços mediante esse pagamento, esse mecanismo. Então, é importante ressaltar alguns princípios do PSA. Então, primeiro, ele não é um instrumento de comando e controle. Então, o PSA ele não tem que existir em qualquer local, ele não é uma política de Estado que tem que acontecer em qualquer local, em qualquer município, em qualquer bacia. Ele é uma política de incentivo, ele tem essa lógica econômica, tem que ter um comprador ou a demanda pelo serviço e um provedor que garante a oferta do serviço. Então, geralmente, a gente está falando aqui no estado do Rio, dos comitês de bacia, que têm interesse em promover a proteção de mananciais, de recursos hídricos, pagando proprietários rurais que fazem a conservação dessas bacias e recuperação dessas bacias hidrográficas, tá? Então, o proprietário ele adere a esses projetos, ele não é obrigado a participar, então reforça que é de caráter voluntário. Envolve uma transação, então tem um instrumento que geralmente é um contrato, que ele assina, ele tem obrigações, ele cumpre as obrigações e ele recebe, né? E os serviços ambientais mais comuns que a gente tem são o de água, o carbono e biodiversidade. Então, no estado a gente tem essas 3 modalidades de serviço ambiental que recebem por PSA. Eu vou falar mais à frente. Mas esses são os principais, não só no Brasil, como no mundo. Existem outros serviços ambientais. Quem quiser saber mais, tem um livro da Embrapa recente publicado, que é o Marco Referencial de Serviços Ecossistêmicos, que traz todas as categorias, mas dessas todas, são essas 3 que são objeto mais foco do pagamento por serviços ambientais, né? E aí, como eu disse, ele é condicionado, né? Então, o provedor tem que garantir, tem que assegurar, tem que prover o serviço para ele poder receber. Então, essa também é um outro princípio característico, é condicional. Bem, aí falando do histórico do PSA no Brasil, como eu falei, né, ele surgiu nos inícios dos anos 2000, mas de fato a gente teve projetos acontecendo, né, no campo e ganhando, sendo os pilotos, né, ganhando, vamos dizer assim, implementados com sucesso, em meados de 2007, que surge, né, por exemplo, o projeto Conservatório de Água Extrema, que é um dos projetos mais famosos aí do Brasil, já saiu no Globo Rural, né, e também começam a surgir as legislações estaduais, né? Vocês podem ver principalmente no ano de 2010 e no ano de 2011. Não sei se aqui dá para ter se eu consigo apontar aqui. Pronto, agora eu consigo apontar. Então, como está aqui apresentado, né? Uhum. Então, esse aqui é um quadro, né, de como isso tem evoluído. E, né, nos últimos 10 anos a gente tem praticamente mais uma ampliação bem grande dessa política, e tem os PLs que estão tramitando no governo federal. Eu vou falar rapidamente sobre isso também. Então, agora entrando na base legal relacionada, então aqui destacando que ainda não temos um projeto de lei federal que regulamente regras gerais sobre o PSA. De modo geral, são as legislações estaduais e municipais que regem
o marco legal dos projetos de PSA no Brasil. Mas é importante destacar que, num contexto bem atual, né, nós tínhamos 3 projetos tramitando na Câmara dos Deputados, esses 3 PLs que eu estou mostrando aqui, e o 312 foi o que foi ano passado, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, e que virou, então, o projeto de lei 5.028 de 2019. Então, hoje ele está, né, no Senado tramitando, e tem uma ampla discussão sobre esse projeto de lei. Ele tem alguns aspectos positivos, né, que ele supera algumas lacunas que a gente tem em relação à parte tributária, à parte de conceitual, a ideia de formular uma política e um programa nacional, mas ele também tem uma série de problemas, né? Ele é como se fosse um maiô que você quer colocar, o mesmo maiô que você quer colocar para pessoas que têm tamanhos de corpos muito diferentes, né? Pensando que o Brasil é um país mega diverso, tem muitas distintas realidades, e o que está sendo proposto ali não contempla essa diversidade toda dos biomas e das características e particularidades dos projetos PSA. Então, para quem quiser saber mais, isso aqui vale uma aula só sobre isso, se falar sobre esse projeto de lei, mas para quem quiser saber mais como que o Estado do Rio de Janeiro se posicionou sobre o assunto, e tem bastante, ali está bem documentado, tem uma moção que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos ele fez no ano passado, moção CRI número 13, que aí traz recomendações para fazer emendas ao projeto de lei. Então, aqui traduz muito do que eu estou falando, assim, que são as críticas e contribuições, principalmente na ótica dos projetos de PSA do Rio de Janeiro, porque ele ameaça, por exemplo, o pagamento de PSA em APP, em reserva legal, e, né, no contexto aqui da Mata Atlântica não faz sentido não pagar, né? São as áreas prioritárias para recuperação e provisão de serviços ambientais para a água. Mas talvez para a Amazônia não seja talvez o melhor critério. Então, por isso que eu falo que esse projeto de lei ele tem que dar conta de particularidades e biomas muito diferentes. Mas aí aqui, quem quiser saber mais tem esses pontos. Só uma curiosidade. Pelo que eu estou vendo, é uma moção CRI, quer dizer, quem está se manifestando pelo Estado do Rio é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou tem alguma outra entidade do Estado do Rio que esteja se manifestando ou pressionando para propor alterações? Até onde você sabe? Tá, então, essa moção ela foi minutada no grupo de trabalho de PSA do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem várias instituições que participam, então de pesquisa, também tem diversas instituições, assim, órgãos públicos. Então, a moção ela foi encaminhada também para plenária e aprovada. Então, ela representa esse conjunto de atores que está nesse colegiado. E nesse colegiado tem usuários de água, tem poder público, tem também sociedade civil. Então, ele traduz uma visão desse grupo, né? Tá, obrigado. Tá. Bem, e aí em relação à base legal federal, cabe ressaltar, apesar de não ter uma lei única que tragam regras gerais para a PSA, a gente tem algumas legislações que citam, né, ou trazem contribuições interessantes. Então, o novo Código Florestal, por exemplo, no artigo 41, que autoriza o Poder Público Federal a instituir e criar programas de PSA, é a lei federal que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelece no artigo 47 e 48 que o princípio protetor recebedor e unidade de conservação, que tem que ser regulamentado. Então, a princípio, poderia ter cobrança em relação à proteção de áreas para quantidade e qualidade de água, entre outras coisas, né? Então, ele traz possibilidades, mas são aspectos que têm que ser ainda normatizados, regulamentados. Então, aqui tem um panorama de quais estados têm o que está em colorido, né, são os estados que têm legislações estaduais de PSA, incluindo o Rio de Janeiro, que foi feita em 2011, que eu vou falar aqui mais em detalhes. E, então, entrando já no detalhe aqui do estado do Rio de Janeiro, a legislação que regulamenta o pagamento de serviços ambientais no Rio de Janeiro é o Decreto Estadual 42.029 de 2011. Uma particularidade do estado do Rio é que, diferente de outros estados que instituíram uma política própria ou no âmbito
das políticas de mudança climática. A política de PSA está subordinada ou vinculada à política estadual de recursos hídricos, né? Então, só para vocês verem a importância desse instrumento para o serviço ambiental água. E, de fato, é o principal foco, assim, são os principais projetos que têm o foco em recursos hídricos, mostrando a importância desse serviço para o Estado. Talvez por isso que seja o Conselho Estadual de Recursos Hídricos que está, vamos dizer assim, atuando de forma mais expressiva nessa questão, né? Pode ser, talvez explique isso. Sim, esse decreto, ele explicita que quem cabe regulamentar o programa estadual de PSA é o Conselho Estadual. Entendi. Ele determina, né? Então, hoje tem um grupo de trabalho que está regulamentando esse programa. Esse programa traz definições, conceitos, institui o cadastro de PSA, entre outras questões. Eu vou apresentar mais em detalhes. E temos também outras 2 resoluções que, apesar de não tratarem diretamente de PSA, trazem diretrizes para os programas de PSA. Então, a resolução 158 de 2019, que institui o programa Pacto pelas Águas, e a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 218, que estabelece diretrizes para o planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de iniciativas para proteção e recuperação de mananciais. Então, entrando primeiro no decreto, eu destaco aqui, né, que o programa estadual de PSA tem que priorizar áreas rurais e mananciais de abastecimento público. Ele também fala que cabe ao Conselho regulamentar o programa, institui um cadastro estadual de pagamento de serviços ambientais. Essa semana foi aprovada a resolução do Conselho que regulamenta o cadastro, então muito em breve esse cadastro já vai estar disponível. Então, ele vai, na verdade, instituir que todos os executores de projetos de PSA têm que prestar informações para esse cadastro para que a gente possa compartilhar, compilar, ter uma visão geral desse tema para o Estado e também prestar informações junto à sociedade. Então, a coordenação desse programa é feita pela CEAS, aqui PhotoWest, através do INEA. Ele traz definições sobre o que é serviço ambiental. Então, ele diz, né, que são considerados serviços ambientais, práticas e iniciativas dos possuidores a qualquer título de área rural no estado do Rio de Janeiro, que favoreçam a conservação, manutenção, ampliação, restauração de benefícios propiciados ao ecossistema. Eu queria só destacar aqui que o PSA, então, segundo esse conceito, ele pode ser monetário ou não. O que isso significa? Que o pagamento ele pode ser na forma de dinheiro, né? Então, você vai receber um valor, por exemplo, R$5.000, né? O proprietário recebe. Ou não, ele pode receber isso na forma de um outro benefício. Então, assistência técnica, ou ele recebe um insumo, um equipamento, então, várias outras modalidades que a gente chama de não monetária, né? Saneamento rural. Então, e há projetos que seguem esse modelo também. Então, só destacar isso. E aqui também traz a definição que é possível 3 modalidades de PSA. Então, uma que está relacionada à quantidade e qualidade de água, biodiversidade, marginais de proteção, que para mim é redundante com qualidade e quantidade de água, e o outro que é sequestro de carbono para minimização de efeitos das mudanças climáticas. Então, a gente tem carbono, biodiversidade e água em síntese, que são as principais categorias também de PSA, não só aqui no Rio, mas em outros estados e no mundo. Aí, já saindo do decreto e entrando na resolução, que institui o Pacto pelas Águas, ele cria um programa que é focado em proteção de mananciais de abastecimento público, e ele tem 5 eixos de atuação. Um dos eixos é o PSA, né? Então, esse programa ele é focado em proteção das fontes de água que abastecem a população, traduzindo, né, o conceito que é manancial de abastecimento público. E aí ele também traz algumas outras questões interessantes, que é essa questão de integrar dentro do próprio órgão ambiental diferentes políticas públicas. Então, ele traz aqui uma prerrogativa de que o INEA ele deve observar e priorizar sempre que possível, destinar as obrigações de restauração, que são oriundas, por exemplo, do licenciamento ambiental, termos de ajustamento de conduta. Então, essas obrigações, elas geram
né, desculpa, esses instrumentos geram obrigações de reposição florestal muitas das vezes. Então, esse quantitativo é até significativo no estado. Eu, se não me engano, tem mais de 10 mil hectares de obrigação de restauração. Essa informação está disponível no portal da Restauração Florestal Fluminense. E é uma oportunidade para que essas áreas sejam recuperadas em imóveis rurais atrelados a programas de PSA. Então, o que ele traz aqui é que seja feita uma sinergia entre essa obrigação e o casamento com projetos que visem PSA, proteção de mananciais. A resolução, então, CERRI, de 218, ela, por sua vez, ela institui aqui que deve-se observar que os planos de bacia, inclusive também o programa de revitalização e recuperação dos corpos hídricos e o Programa Estadual de Pagamento de Serviços Ambientais, eles vão ter que definir áreas prioritárias para a sua atuação, buscando ter o que a gente fala de maior benefício em relação ao investimento que está sendo feito. Então, ele determina que deve-se observar esses mapas e essas recomendações que o CERRI determinou através dessa resolução, que são as áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais e as áreas prioritárias para investimentos para restauração florestal. Ele institui também um cadastro estadual de iniciativas de proteção e recuperação de mananciais, para que essa informação esteja sistematizada e disponível para a sociedade. Então, aqui tem as regulamentações mais recentes relacionadas ao tema. Então, os projetos de PSA, não que eles tenham que obrigatoriamente seguir esses mapas, mas eles devem observar e priorizar, sim, na escolha, para que a gente possa, pelo menos, garantir que os nossos mananciais estão protegidos. Então, para fechar a parte da base legal, também é importante falar da legislação municipal. Então, como vocês podem observar aqui, né, tem pelo menos 14 municípios, essa base pode estar desatualizada, né, mas do levantamento que nós fizemos, isso foi no final do ano passado, início do ano passado, a gente levantou esses 14 municípios que têm legislações municipais. Você vê como os municípios também são ativos em relação ao tema. Alguns municípios têm programas de PSA para RPPNs, né, que é o caso de Rio Claro e Varriçai, e outros têm projetos de PSA associados também aos comitês de bacia. Aí eu vou explicar mais à frente, né, comitê de bacia, eles repassam isso para o município realizar o pagamento através de uma lei municipal. Então, essa é uma forma que os comitês têm trabalhado para garantir o envolvimento da política municipal, né? E também tem uma base legal robusta, local, que possa dar segurança jurídica a essa forma de pagamento, tá? Então, aqui vocês veem que tem vários municípios. Enfim. E aí, já entrando, falando de algumas publicações relevantes e portais, para quem quiser saber mais sobre o assunto, então, aqui destacando que de publicações estaduais, então, se a Tânia tiver aí, Tânia, a Tânia que produziu todas essas publicações, ela é responsável pela arte, né, diagramação e grande parceira. A gente tem aqui uma cartilha do programa Pacto pelas Águas, aquelas... Oi, Tânia! Tá vendo? Esse trabalho é um trabalho de muitas mãos, né? Aqui tem o Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público, que são aquelas áreas prioritárias que foram incorporadas na resolução do Conselho Estadual 218 de 2019. Então, aqui tem detalhamento, né, essas informações. E aqui nós temos uma publicação mais recente, que quem realmente está interessado no assunto, eu recomendo muito, que é a revista Ineana Especial de PSA. Essa revista, ela tem 8 artigos, onde todos os 8 projetos de PSA, hoje, que foram executados no estado do Rio de Janeiro, que a gente acompanha, todos os autores, coordenadores escreveram um artigo para contar a sua experiência. Então, aqui, ele foi publicado no final do ano passado, então ele é bem recente. Então, para quem quiser saber o estado da arte, né, em relação ao PSA no estado, essa revista, ela traz essa informação de uma forma bem atual. E aí, aqui só ilustrando o conteúdo, são 8 artigos com mais de 150 páginas. E também, para quem quiser informações geoespaciais sobre o que eu apresentei aqui,
elas estão disponíveis no portal do Programa Pacto pelas Águas, né? Então, os projetos de PSA e também essas áreas prioritárias estão nesse link aqui. É só acessar o site do INEA e buscar também mais informações do Programa Pacto pelas Águas. Eu vou colocar aqui no chat o link para essa revista e outras publicações aqui, tá? Estou procurando enquanto você está falando aqui, eu vou fazer vou dar essa colaboração aqui. Tá bom. Aí também não deixando de citar outras publicações relevantes, né, para também quem está mais focado em relação a desenvolver políticas municipais. Esse guia aqui é bem interessante, então eu trouxe ele aqui porque ele é um guia para a formulação de políticas públicas estaduais e municipais de PSA, que eu acho que tem tudo a ver com essa apresentação. E também citar aqui dois livros muito bacanas que contam a trajetória histórica de dois projetos, um que é o Conservador das Águas, que é o de Extrema, e o Produtor de Água da Bacia do Ribeirão Pipiripau, né? Então eu recomendo também, para quem quiser saber, livros que trazem bastante informação detalhada de projetos, como eles funcionam na prática, bem ricos, né? Com muita informação. Tem esses dois exemplos, né? De projetos bem-sucedidos, e em relação a bases, né? Diretrizes para a formulação de política pública, esse livro aqui também é muito interessante. Marcos, eu posso também deixar a apresentação depois. Essas imagens aqui têm vinculado o link, tá? Para acessar os livros. Você depois passa para mim, que aí eu passo para o pessoal no nosso canal de comunicação aqui. Tá bom, tá ótimo. Bem, então aí falando já da experiência prática, né, e falando de não vai dar para falar de todas, mas, enfim, como eu disse, ali na revista tá bem detalhado também, documentado, mas para passar uma imagem geral e trazer alguns exemplos, eu vou falar um pouco sobre as iniciativas de PSA no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui nesse mapa, a gente trouxe aqui as informações dos projetos que a gente conseguiu levantar, né? É óbvio que pode ter outros projetos aqui municipais que a gente não tem esse dado, mas agora com o cadastro instituído a gente espera conseguir sistematizar isso de uma forma mais consistente, né? Mas do nosso conhecimento, nosso levantamento, nós temos aí em 2019, nós tínhamos 9 projetos de PSA em execução, em 18 municípios acontecendo, que são esses que vocês estão vendo aqui pintados em colorido, né? Com investimento total previsto de 44 milhões. Então, é bastante coisa, né? É bem significativo. E aí, destacar principalmente o papel dos comitês de bacia, que são muito ativos nesse tema. Então, o primeiro projeto do Estado do Rio aconteceu aqui em Rio Claro, em parceria, justamente, iniciativa e envolvimento direto do Comitê de Bacia, da Bacia do Guandu. E a gente também tem um programa muito, muito importante, que é do CEIVAP, que é o que está aqui em azul, que ele beneficia os municípios da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Foi feito um edital de projetos aqui para contemplar os municípios, e esses foram que se inscreveram e foram habilitados, os que estão em azul. Bem, além disso, também tem o projeto Conexão Mata Atlântica. Esse aqui não é financiado com recurso do Comitê de Bacia, e sim com uma doação internacional do Fundo Global do Ambiente, no qual o INEA e a Secretaria de Agricultura são responsáveis pela coordenação. Eu sou a coordenadora desse projeto. Tá? Aqui também destacar um projeto que foi financiado pela Agência Nacional de Águas, o Produtor de Água, que ele foi concluído na etapa de diagnóstico. Então, o comitê hoje está discutindo ainda, regulamentando a questão da sua implementação, né? E aí, que falando um pouco em números, em resultados, então, hoje os projetos de PSA, eles têm 901 hectares de restauração acontecendo nesses projetos, né, contratados em imóveis rurais. Tem mais de 6.500 hectares de conservação de florestas em pé, tem 40 hectares de conversão produtiva, que, traduzindo, a conversão de pastagens de baixo rendimento para sistemas silvopastoris e agroflorestais, ou seja, que a gente tem um componente florestal com espécies nativas, mas com um fim econômico acontecendo. E aí a gente acredita muito, aposta muito nessa nova abordagem, né? Esse quantitativo, essa prática só acontece no Conexão Mata Atlântica. Isso foi uma inovação porque foi a partir dessa parceria com a Secretaria de Agricultura que a gente está buscando cada vez mais trabalhar essa lógica também de sustentabilidade ambiental
e também social e econômica. Então, a gente também tem que trabalhar a parte da extensão rural, né? Se o imóvel rural ele não é sustentável economicamente e socialmente, ambientalmente também ele não será. Então, conseguir converter, se a gente conseguir converter as pastagens no estado de baixo rendimento em pastagens bem manejadas e incentivando esses sistemas que são mais ambientalmente amigáveis e sustentáveis, que são sistemas silvopastorizados e agroflorestais, a gente acredita já que a gente está fazendo muito, tanto para a economia, né, quanto para a parte ambiental. Então, não só restaurar é importante, mas também trabalhar com esses outros sistemas de produção. Tá? Então, hoje a gente conta aí também com a adesão de 318 proprietários rurais. Aqui tem uma tabela com um detalhe das informações dos projetos. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí vai ficar a apresentação também depois para quem quiser, né? Que eu vou deixar com o Marcos. E aí tem um detalhamento dessa síntese que eu falei. Então, aqui é uma figura que ilustra a lógica do PSA. Então, como eu disse, né? O proprietário ele participa voluntariamente dessas chamadas públicas e editais de PSA que são lançados pelos municípios, pelo Estado, em parceria com os comitês. E uma vez ele aderindo e participando e celebrando o contrato, ele adota as boas práticas, né, de conservação e recuperação. Com isso, ele traz benefícios para a sociedade e então a sociedade, na forma do governo, ou na forma desses fundos ambientais, ou então na forma do comitê de bacia, eles reconhecem esse serviço e realizam um pagamento ao proprietário rural. Então, essa é a lógica do PSA. Oi. Aproveitando esse diagrama aí, que eu achei que ficou muito bacana, para tentar colocar assim de forma bem prática, né? Vamos dizer que um de nós aqui tenhamos uma propriedade rural, uma área extensa que é passível de um reflorestamento e precisa de dinheiro para realizar esse reflorestamento. Porque você falou em editais. Se não tiver nenhum edital aberto, por exemplo, eu posso chegar e procurar o órgão ambiental e dizer assim, olha, eu quero reflorestar na minha propriedade, tem dinheiro aí para mim? Como é que isso funciona na prática? Entendi. Então, hoje, na legislação estadual, tem uma previsão de que o governo deve apoiar os pequenos proprietários que querem se regularizar, então, primeiro fazendo inscrição ao Cadastro Ambiental Rural, e aí aderindo ao PRA. Entendi. Então, quando ele assina, né, a intenção de fazer a regularização, a recuperação ambiental, ele vai estabelecer lá um cronograma, um plano de trabalho, e aí o órgão ambiental, para esses pequenos proprietários, é mencionado que ele tem que dar algum tipo de apoio, né? Seja na forma de extensão, doação de mudas. Então, nessas situações, está previsto, né, que o poder público ele deve buscar dar o apoio. Independente Agora, de edital. para além... Independente de ter um edital. Isso relacionada à política que a gente chama do novo Código Florestal, né, digamos assim. Tá. É a legislação que trata, né, da questão da adequação ambiental do imóvel rural e institui o Cadastro Ambiental Rural, né, e os demais instrumentos associados como o PRA. Então, nesse sentido, tem essa previsão legal. Agora, também é interessante divulgar outras iniciativas que o Estado do Rio de Janeiro tem, o BAMPAR, por exemplo, o Banco de Áreas para Restauração, né? Que qualquer proprietário também pode ir lá cadastrar que na sua propriedade tem uma área que ele quer restaurar e naquele banco fica disponível essa informação. Então, o INEA, ou um terceiro, ou um empreendedor que queira fazer uma recuperação, ele pode acessar aquela informação e daí fazer o que a gente chama do match, né? Então, a gente pode utilizar essa informação quando tem uma oportunidade de projeto. Então, eu também recomendo para as pessoas acessarem o BAMPAR, fazerem o cadastramento da informação ali, que é uma outra forma também de poder ser beneficiado ou por algum projeto, ou então por alguma oportunidade de alguém que tem a obrigação, né, de fazer a reposição. Mas aí, nesse caso, se eu sou o proprietário, né, de uma área que é passível de recuperação, e eu, enfim, tenho um projeto e gostaria de realizar esse projeto e só preciso de dinheiro,
Para eu não precisar ficar dependendo de aparecer alguém num Banpar, tem algum outro mecanismo que me atenda diretamente? Vamos dizer que não seja uma situação dessas de previsão legal, de regularização, né, com base no Código Florestal. Vamos dizer que eu tenho uma área rural e que foi, enfim, foi degradada, desmatada antes daquele marco legal de 2008, ou seja, eu não tenho a obrigação de recuperar, mas eu quero recuperar. Existe uma solução para mim? Existe algum canal para mim que me permita receber o dinheiro para eu bancar, vamos dizer assim, esse projeto de reflorestamento? Então, a princípio, o que tem previsto principalmente é o apoio do governo no sentido de apoiar os pequenos proprietários para fazer a sua A regularização. adequação ambiental em primeiro momento, assim. Sim. Primeiro momento, o foco é Entendi. esse, né? Agora, essas iniciativas voluntárias e tal, que assim, eu acho que é interessante, é que também tem muitos, vamos dizer assim, tem hortos municipais, também tem o próprio horto, né, do INEA, então tem a própria SEDAI que faz a produção de mudas nativas, tem outras iniciativas que podem auxiliar nesse sentido de eventualmente ter a doação de muda, ou então a um custo muito baixo para a pessoa fazer a recuperação, e tem o próprio processo de regeneração natural que muitas vezes acontece, né, quando você não faz um manejo ali da área. Mas, obviamente, eventualmente, esse processo tem que ocorrer de uma forma assistida, com enriquecimento, com alguma forma, alguma condução, né? Entendi. Então, acho que também há outras formas de buscar, incentivar isso. Então, eu acho que o desafio é bem grande, né? Eu acho que até mais, né? Só do proprietário querer fazer a recuperação, reflorestamento na sua propriedade, de ter uma extensão que possa dar essa orientação e apoio, né? Que eu acho que muitas das vezes o principal é a assistência, é a orientação, que é importante, mas, assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito ainda que avançar, e principalmente para disseminar aquilo que eu chamo das práticas produtivas mesmo. Então, os proprietários estão perdendo a oportunidade de aumentar a sua renda, incorporando alguns elementos que eu chamo de sistemas de produção de base florestal. Então, acho que falta muito essa disseminação, capacitação, difusão, nesse sentido. Tem também algumas outras políticas que trabalham para isso, que é o crédito rural. Então, por exemplo, tem as próprias políticas do Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Tem outras formas de crédito também para o agricultor familiar, né, que ele pode acessar para fazer recuperação. Então, a gente não tem só o PSA ou só o Cadastro Ambiental Rural, também tem essas outras políticas que podem vir a auxiliar. Mas eu acho que a gente tem muito a que avançar ainda, falta ainda mais esforço assim e intensivo na parte da extensão, né, rural. Entendi. Tá? Tá bom, obrigado. Bem, aí falando aqui das principais práticas que são elegíveis para receber o pagamento. Então, nos projetos a gente observa quem já conserva, quem está restaurando, quem está fazendo a conversão de uma pastagem ou uma área degradada para uma área produtiva, mas com elementos florestais, e outras medidas de conservação do solo e da água também. Então, aí a gente tem esses benefícios aqui relacionados a essas medidas, principalmente, né, relacionados à segurança hídrica e também outros benefícios. E aqui eu tenho algumas fotos de alguns proprietários, só para vocês verem. Esses aqui são casos reais, são proprietários do projeto Conexão Mata Atlântica. Então, esse aqui, por exemplo, é um beneficiário, um produtor que conserva uma área de uma mata, vocês veem um estágio médio avançado, em Cambuci, que é no noroeste do estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui uma área de restauração na propriedade em Valença, numa área de proteção de manancial, que abastece o município, mais de 50 mil pessoas, e estão fazendo a recuperação dessa bacia. Esse aqui é o produtor, proprietário. E aqui também a gente tem esses exemplos dos sistemas agroflorestais que vocês podem ver aqui. Também numa ecovila em Valença, então também recebemos recursos de PSA no Conexão Mata Atlântica. E aqui é um outro exemplo de silvopastoril, mas aqui é uma unidade demonstrativa, né, do projeto.
Então, aqui a gente tem conciliando tanto a parte do manejo da pastagem, mas também o elemento florestal, como eu mencionei. Bem, então, cabe destacar também aqui os principais atores envolvidos dentro desses projetos. Então, como eu já falei, boa parte do pagamento em si, então, que vai para o proprietário rural, ele vem dos comitês de bacia, né, pela cobrança pelo uso da água, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, é um ator muito importante que garante a perenidade desse pagamento ao proprietário rural. As entidades delegatárias, que são as agências de bacia, que elas é que fazem a parte executiva, né, dos recursos que o comitê delibera, os órgãos gestores de recursos hídricos também envolvidos, como a Agência Nacional de Águas, o INEA, as prefeituras, as organizações da sociedade civil, que atuam tanto mobilizando, como muitas das vezes também fazendo parte da execução, né? Elas podem ser o que a gente chama de executor local, né? Que faz a mobilização, que mobiliza os proprietários, acompanha os projetos. Empresas de serviços de engenharia florestal, quando esse serviço é realizado por uma empresa, né? Não pelo próprio proprietário, e os próprios proprietários rurais. Então, hoje, os projetos têm esses principais diferentes atores. E quem paga, né, por isso? A gente tem recursos diferentes, aí cabe também só dizer que, às vezes, quando a gente fala em projeto de PSA, a gente pensa só no recurso do pagamento que vai para o produtor rural. Mas, quando a gente fala num projeto como esse, a gente tem um custo que a gente chama, que é o custo de gestão, então, a coordenação do projeto, no acompanhamento, a coordenação das equipes, a contratação de equipes, né? O custo dessa equipe que faz assistência, mobilização e o acompanhamento, que não é um custo barato, né? Mas é uma parte fundamental. E daí a gente tem um recurso que é para fazer o pagamento em si ao proprietário e também para fazer o monitoramento das áreas quando a gente tem o monitoramento da qualidade de água, do solo, para ver de fato se a gente está tendo ganhos. Então, no total, e eu já esqueci do custo principal, é o custo da restauração, né? Então, esse, muitas vezes, é o maior custo desses projetos. Ele pode representar metade ou mais da metade de todo o custo do projeto. O custo da gestão ser algo que varia entre de 10% a 30%, né? Depende do tamanho do projeto, da complexidade. E o PSA ele acaba sendo representando algo entre 10% a 20%, né, dos custos dos projetos. Então, só para vocês terem uma ideia de proporção, assim, dos custos que a gente está falando. Então, aí, falando, né, as diferentes aplicações, finalidades do dinheiro, do recurso, aí agora falando das fontes, então é financiado esses diferentes, cada elemento desse, muitas das vezes, é diferenciado por diferentes fontes, não é uma mesma. Então, orçamento da União, estados e municípios, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, organismos multilaterais e obrigações de reposição florestal. Então, aqui no caso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, ele financia todos esses componentes. Ele financia o pagamento ao produtor, ele financia a restauração, financia a equipe que faz a mobilização. Isso nos comitês que têm um montante de recurso maior, como é o caso do Guandu. Em outros que o montante da cobrança não é tão expressivo, ele pode financiar só o PSA em si e os outros custos serem financiados por outras fontes. Maria, as obrigações de reposição florestal... Oi? O Fundo da Mata Atlântica não é uma fonte de financiamento para isso, não? Então, o Fundo da Mata Atlântica, ele hoje pode ser uma fonte potencial para isso, porque ele tem previsto agora aquele mecanismo financeiro da reposição florestal, que é chamado também da carteira da restauração. Então, a carteira, ela congrega recursos, que é a monetização da obrigação da reposição florestal, que o empreendedor deposita ali e quita a obrigação de reposição. Então, quando isso acontece, esse recurso ele pode ser destinado para restaurar, e aí a restauração pode acontecer também em projetos de PSA. Inclusive, na normativa que regulamenta o fundo, ele diz lá que as prioridades de investimento são em unidades de conservação e em projetos de PSA, além de outras, né, também. Mas ela é considerada uma prioridade, tá? Ah, legal. Obrigado.
Bem, então, as obrigações de reposição florestal hoje têm financiado quantitativos bem expressivos das áreas de restauração de PSA, tá? Também. A gente tem um caso no programa da Bacia do Guandu e do Conexão Mata Atlântica, que totalizam mais de 1.000 hectares de restauração, e são esses 1.000 hectares que estão dentro desses projetos de PSA vêm de obrigações de reposição florestal. São empresas que suprimiram e geraram uma obrigação de repor, que é bem maior do que a área que foi suprimida, né? Que a legislação aqui do estado permite isso. Não é 1 para 1, ele pode chegar até mais de 1 para 1, 1 para 5, enfim, a resolução, se eu não me engano, acho que é 89, que estabelece isso, INEA, né? Essa gradação. E aí, então, é destinado para esses projetos. Bem, então agora falando aqui do projeto Produtor de Água e Floresta, que é o projeto mais antigo, né, e também é um dos projetos, vamos dizer assim, pioneiros, né, que inspirou os demais projetos de PSA. Ele foi implementado em 2009, no município de Rio Claro, e hoje ele já foi expandido para outros municípios. Então, ele já está, por exemplo, na Bacia do Rio Sacra Família, ele já está pegando mais 3 municípios, que é Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Vassoura. Então, um projeto piloto que foi ampliado já, né? O projeto piloto que foi acontecendo no município de Rio Claro, ele começou numa microbacia bem pequenininha, a microbacia de Rio das Pedras. Depois foi ampliado para o município de Rio Claro como um todo e depois virou um programa que já deu um segundo projeto aí para o comitê. Hoje, esse projeto, ele paga, então, há mais de 10 anos, né? Desde 2009, é um projeto mais antigo de PSA, tem 74 propriedades, 4.000 hectares de conservação e 506 hectares de restauração. Esse segundo projeto, que foi iniciado em 2018, né, ele tem quantitativo menor, mas, enfim, ele tem sido executado com sucesso. E um pouco dessa história também está apresentada naquele artigo da revista Eniana, como eu disse, né? Hoje a coordenação é feita pelo Comitê de Bacia Guandu. No início ele foi feito por um conjunto de atores envolvendo o INEA, envolvendo a TNC, o Comitê de Bacia, a Prefeitura de Rio Claro, e então com diferentes fontes de financiamento. E hoje, basicamente, o comitê que financia praticamente a integralidade desse programa, tá? Então, eles realmente, vamos dizer assim, consolidaram a política de PSA. Então, é um comitê, assim, muito ativo e atuante em relação ao tema. Então, aqui mostrando quais são esse aqui é o município de Rio Claro, que vocês estão vendo no limite em azul. E aqui, né, são os polígonos dos imóveis e das áreas de restauração em verde claro e de conservação em verde escuro, né, dentro do município. Então, para vocês verem aqui que é bem expressiva a área, né, contratada pelo projeto. E aí, como funciona hoje, né, o projeto? O comitê, ele delibera a aplicação do recurso que é arrecadado pela cobrança pelo uso da água, e a AGEVAP, ela que faz a execução do projeto. Então, ela é responsável para fazer um convênio com a prefeitura, que vai fazer o repasse do recurso do PSA para os proprietários rurais. Então, é a prefeitura que lança o edital, ela que assina o contrato, ela que realiza os pagamentos mediante esse convênio. E a AGEVAP também contrata as instituições que vão fazer o trabalho lá na ponta. Então, é o coordenador, é o técnico que vai lá fazer a mobilização do proprietário, bater na porta da pessoa, explicar o que é o projeto, demarcar a área, e vai fazer todo o trabalho também de convencimento e também as ações de recuperação, conservação e restauração, tá? Então, ela contrata, né, quer dizer, ela faz esses 2 caminhos para o projeto acontecer. Qual é um desafio que tem acontecido aqui, né, que é um gargalo? Muitas prefeituras, elas estão com dificuldade de ter vamos dizer assim, o nada consta, ou ela está regular, né, para poder celebrar esse convênio. Então, esse problema em relação à parte fiscal dos municípios tem sido um risco, né, para os projetos de PSA. E, nesse sentido, tem se discutido algumas alternativas do que pode ser feito, né? Então, essa questão fiscal dos municípios, ela acaba afetando esse modelo que está em andamento, né? Então, isso é um aspecto assim, que é importante destacar.
Existe uma alternativa, Maria, para esse modelo? É assim, bom, antes Sim, dessa pergunta, talvez tenha alguma coisa que eu não tenha entendido. Assim, a prefeitura ela faz o edital, né, para chamar as pessoas que querem, que tenham projetos, enfim, que tenham locais para ser reflorestados, certo? certo. Esse recurso vai vir aqui da AGEVAP a partir do Fundri, nesse caso Isso, aqui, certo? Ou certo. seja, não vai entrar dinheiro da prefeitura, não é isso? Exatamente, sim. Não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito idiota, tá, Maria? Mas assim, por que que a situação fiscal da prefeitura atrapalharia isso, já que não vai sair nenhum dinheiro da prefeitura? Oi, Marcos. Para mim Oi. falhou aqui um pouco, não sei Tá. se foi a minha conexão Não, aqui, mas pode ser a minha, porque deu uma falhada aqui. Eu vou repetir a pergunta, então. Se nesse arranjo, né, a prefeitura ela entra apenas para fazer um edital, né, e da onde vão surgir os locais onde os prestadores de serviço ambiental, no caso, né, e fazendo só uma ponte com a AGEVAP, que é quem vai trazer o recurso, por que que a situação fiscal da prefeitura atrapalharia isso aí, já que a prefeitura não está com nenhuma responsabilidade de pagamento? uhum. Então, é porque qualquer instrumento de natureza de transferência de recursos, como convênio, ou até celebração de instrumentos, né, contratuais, ele requer atendimento a alguns requisitos legais. Então, a questão da habilitação fiscal, jurídica, a qualificação, né, também é importante. Então, hoje a GEVAP tem essa restrição, porque ela também segue, né, a legislação pertinente à parte de prestação de contas dos recursos públicos. Então, isso acaba sendo um pré-requisito para que se estabeleça o convênio. Eu Então, entendi. hoje não pode ser feito o repasse Eu para uma entendi. instituição que Eu ela só acho que isso é está uma em coisa que recurso. poderia ser revista, porque não faz muito sentido se a prefeitura não vai entrar com recurso. Não faz muito sentido se a prefeitura está em situação regular ou não do ponto de vista fiscal, né? É como se só para assim colocar na prática, né? Na prática é como se ao seguir essa regra e eu entendo e acredito que tem uma regra, ela tem que ser cumprida, mas o que eu estou propondo aqui é talvez se pensar numa mudança dessa regra. Ao se seguir essa regra, você prejudica o meio ambiente de uma prefeitura que tenha um problema fiscal, havendo o recurso, quer dizer, tem um recurso, tem uma pessoa com uma área querendo reflorestar, e aí só porque a prefeitura tem um problema fiscal, quer dizer, não tem nada ambiental, você inviabilizaria, pelo que eu estou entendendo, um projeto de reflorestamento, por exemplo, né? Então, na verdade, o que acontece é que isso acaba comprometendo esse modelo, mas não que não existam outros modelos possíveis. Então, por Entendi, exemplo, a entendi, própria GEVAP poderia fazer, ou então ela poderia também ter uma outra instituição terceira que fizesse também. entendi. Se não fosse a Mas prefeitura. só que o interessante de ter a prefeitura é porque isso cria um vínculo Sim, com a política pública municipal que sim, sempre é desejável, né? sim. Então, e esse modelo tem sido realizado ou tem sido buscado, mas nem sempre isso é possível. Mas Entendi. isso também não impede que a prefeitura faça parte do que a gente chama da unidade gestora do projeto, que é como se fosse um grupo que discute a coordenação e a implementação do projeto e que acompanha, né, que faz o acompanhamento, até porque essa parte da extensão rural é fundamental que tenha esses órgãos de extensão e atores locais para fazer a divulgação, para fazer a mobilização, né, porque é uma política muito local. Então, é sempre desejável que o município esteja junto e participe. Sim, também acho. Mas, só ressaltando que eventualmente tem essas dificuldades, né? A gente observa isso acompanhando os projetos, Entendi. tá? Então, Tá só bom, obrigado. ressaltando isso. Mas isso não necessariamente inviabiliza, né? Só Entendi. tem que mudar Tem o que procurar arranjo outros. atual, Isso. Tá bom, beleza, obrigado. tá? Mas isso está em discussão. Em relação à valoração, a gente tem diferentes metodologias ocorrendo no Estado. Então, esse aqui é a metodologia
adotada hoje no produtor de agrofloresta, que ele usa uma tábua de valoração. Essa tábua, ela se baseia no custo de oportunidade da terra, que foi estimado lá no início do projeto, e que é um custo de oportunidade muito baixo, né? Ele pega o custo de oportunidade relacionada a áreas de baixo rendimento, né? Pastagens de baixo rendimento. E aí, quando vocês olham aqui, né, o valor ele pode variar no máximo de R$60 até um mínimo de 10. E esse máximo e mínimo ele vai sendo graduado em função do grau de participação da área que ele pode inserir dentro do projeto dele, como a área de conservação ou restauração. Então, aqui o que a gente chama de estado sucessional da vegetação seria médio avançado é a conservação. O inicial, né, é a área que ele vai estar fazendo a recuperação. Então, você vai vendo que quanto mais conservada a área, maior é o valor, e quanto maior a participação dele, também maior é o valor. Esse valor é um valor base, ele sofre uma correção em função do tamanho da propriedade. Então, vocês veem que pequenos proprietários, eles podem ganhar 1,8 vezes o valor que está aqui nessa tábua, por conta da característica do módulo fiscal. Então, até 4 é o que a gente chama de pequeno, né? 4 a 10 seria um médio, né? Esse 4 a 10, 10 a 20. Acima de 20 já é o maior proprietário. Isso visa tentar equacionar um pouco, não criar um desincentivo para o pequeno, estimular que ele participe e também acabar não tendo um aporte muito grande de recursos só para proprietários maiores, né? Então, ele busca equacionar um pouco isso. Mas o comitê, aí só adiantando, ele está revisando essa metodologia hoje, porque ele acha que esses valores são baixos e também criar formas que sejam que consigam estimular que o proprietário ele adote também outras medidas de conservação, de boas práticas dentro da sua propriedade, tá? Então, isso está em discussão lá dentro do grupo de trabalho de infraestrutura natural do comitê. Bem, aí agora eu vou falar do projeto Conexão Mata Atlântica. Como eu mencionei, né, esse é um projeto coordenado pelo INEA e pela Secretaria de Agricultura, e ele tem recursos do Fundo Global do Ambiente, através do BID, que é o Banco Interamericano do Desenvolvimento, e quem executa o recurso é a Finatec. Então, esse recurso não é executado diretamente pelo governo do estado, né? Ele vai para essa fundação e ela que faz a execução. Esse projeto, ele foca a bacia do Rio Paraíba do Sul como área de atuação. Ele não se restringe ao estado do Rio de Janeiro, na verdade é um projeto que é feito pelo governo federal e os 3 estados, São Paulo, Minas e Rio. O foco dele é proteção de biodiversidade e captura de carbono. E é interessante ressaltar isso porque como você pensa que o Fundo Global do Ambiente está financiando esse PSA, o Serviço Ambiental de Água ele está muito atrelado aos usuários de água de uma bacia. E um recurso internacional como esse, naturalmente, dificilmente estaria atrelado à água, e sim a serviços que são mais globais, vamos dizer assim. Então, o Serviço de Biodiversidade e Carbono é de interesse global, ele tem impacto global. Então, por isso, esse é o foco do serviço ambiental financiado pelo Fundo Global do Ambiente, tá? Então, ele está preocupado com isso. Bem, o projeto tem uma meta aqui no Rio de contratar 240 proprietários e fazer o que a gente chama de manejo de 2.500 hectares, que se distribuem em áreas de restauração, conservação e conversão produtiva, totalizando um pagamento de PSA no mínimo de R$6 milhões. A gente começou o projeto em 2017, vai concluir ele em 2023, né? E a gente tem um montante total aí de quase R$44 milhões para executar essas ações. Aqui eu já falei sobre a área de atuação aqui, que é a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Que pega os 3 estados. O nosso arranjo institucional também, que eu já comentei, né? Da onde vem o recurso, quem executa e quem faz a coordenação técnica, né? Que é o governo aqui, que beneficia então os proprietários rurais e a sociedade. Aí, então, aqui mostra no mapa do Rio de Janeiro qual é a nossa área de atuação. Então, aqui em azul, vocês podem ver, é a bacia do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro.
E aqui em cima são os municípios que estão em cinza, onde a gente atua, e em colorido, dentro desses municípios, são as microbacias, porque a unidade de planejamento dos projetos de PSA, em geral, são bacias hidrográficas, em microbacias. A gente adotou esse recorte, que também é casado com o recorte do Programa Rio Rural. Então, nós atuamos nessas 6 microbacias aqui, distribuídas nesses 6 municípios: Barra do Piraí, Valença, Porciúncula, Varriçá, Italva e Cambuci. O projeto ele adota como prática passível de pagamento de serviço ambiental a conservação florestal, a restauração ecológica e a conversão produtiva. Então, aqui cabe vocês verem que no Guandu, o PSA ele paga por conservação de floresta e restauração ecológica. No Conexão também se paga por conversão de pastagens em sistemas produtivos sustentáveis, que são agroflorestal e silvopastoril, né? Que é o que a gente chama de um PSA uso múltiplo, né? Ele não foca só na conservação e recuperação, ele também pensa nos sistemas produtivos. Como a gente está hoje? A gente já concluiu um edital em 2018 e a gente está fechando agora um segundo edital que está em aberto, e com isso a gente espera concluir a meta do projeto. Um edital de PSA, ele envolve muitas etapas, então ele é um processo muito trabalhoso e demorado. Então, para garantir essa assistência técnica, transparência e isonomia, a gente tem que ter um amplo trabalho que a gente chama de mobilização, difusão com os proprietários rurais. O proprietário rural tem que organizar a documentação dele, que ele tem que ter o documento do imóvel, comprovar a titularidade, ele tem que ter o cadastro ambiental rural. Então, muitas das vezes ele não tem isso organizado, a gente auxilia ele a organizar, a gente faz o cadastro ambiental rural junto com ele, e também, eventualmente, como é um projeto estadual, ele tem que ter algumas certidões, a gente também auxilia ele a conseguir as certidões para se regularizar. Então, tem todo um trabalho grande aí que é a organização documental. E não tem como fugir dessa etapa. Tem que exigir a regularidade ambiental no mínimo, a inscrição no CAR e ele comprovar que o imóvel é dele. Né? Mas a gente aceita diversos tipos de documento, é bem flexível, né? Desde comprovante de compra, como essa questão também de posse, não precisa ser só o RGI. Depois tem que fazer a elaboração do projeto com o proprietário. Nesse caso desse projeto tem uma outra particularidade, que o pagamento do serviço ambiental ele é feito hoje nos projetos de PSA, a pessoa recebe PSA e ela pode aplicar aquele dinheiro no que ela quiser. Ela pode comprar uma TV, uma moto, um celular, né? E aqui no projeto ele tem que investir esse recurso na propriedade dele, ou na melhoria da propriedade, ou na melhoria dos sistemas de produção. Então, ele tem um foco muito voltado também para ter uma assistência rural mais dedicada, extensionista, para que ele melhore também essa parte produtiva, tá? Então, a gente consegue fazer isso porque tem esse foco, né? E tem essa equipe também. Isso requer que tenha uma equipe de extensão voltada também para essa parte produtiva. Aumenta a complexidade do projeto, mas particularmente eu acho que aumenta muito o ganho do projeto em termos de sustentabilidade, né? Como eu falei, não só ambiental, mas como social e econômica. Tem a parte, então, da submissão da proposta e os ritos formais, né, de um edital, que tem envio da documentação, aí tem que ter habilitação, conferir se tem todos os documentos, quem não tiver não é habilitado. Quem foi habilitado tem que sofrer um processo de hierarquização, porque se tiver muitos interessados e não tiver recurso suficiente, tem que ter um critério muito claro, objetivo e isonômico que garanta que você vai estar tendo uma régua para dizer, olha, infelizmente daqui para cá não entra, daqui para cá sai. Então, isso também faz parte do processo do edital. E, por fim, a assinatura dos contratos, né? E daí, em sequência, fazer o acompanhamento, assistência, monitoramento e pagamento anual. Então, é um trabalho bem grande, complexo, não é simples, mas é um trabalho que tem um envolvimento muito grande com o proprietário rural. Então, muitos proprietários, eles falam que, às vezes, o benefício do projeto foi toda essa parte também de assistência para organizar a parte documental, para também ter um diagnóstico da propriedade dele, ter um mapa, ter uma caracterização. Então, isso também faz parte do ganho do projeto, da assistência técnica, esses outros benefícios. No Conexão, a gente adota esses valores aqui. Então, ele tem valores que variam, né, mínimo e máximo. Conservação de R$ 800 por hectare ano,
restauração de máximo de R$ 607 por hectare ano e conversão produtiva R$ 405 por hectare ano, tá? Esse aqui são os valores que a gente adota de PSA anual. E aí também tem uma outra diferença, né? O projeto PSA dos comitês de bacia, do Guandu principalmente, que eu falei, ele só faz o PSA anual. No nosso caso, a gente também começou no primeiro edital só fazendo isso. No segundo edital, a gente identificou que tinha muita pouca adesão de conversão produtiva. E a gente ficou pensando por que as pessoas não estavam aderindo. E a gente chegou à constatação que para o proprietário ele tem que fazer um investimento inicial relativamente alto para converter uma pastagem para uma área de sistema silvopastoril e agroflorestal. Então, ele tinha que fazer recuperação da área, para todos os insumos, as mudas. Então, para que realmente a gente incentivasse essa pessoa a fazer a conversão, a gente trouxe uma nova lógica, que o PSA agora também pode ser na forma de apoio financeiro. Então, o recurso é para ele custear a implantação do sistema. Então, a gente apoia até com R$ 6.000, R$ 6.500 por hectare para implantar ou o sistema agroflorestal ou o silvopastoril. Não é que ele vai receber 6.500, ele vai receber até 6.500 com base no projeto dele, porque tem projetos muito diferentes desses sistemas. Pode ser com banana e misturado com pupunha, ou com jussara, ou então outras espécies madeireiras. Então, é muito variado o custo, né? E também o espaçamento. Então, por isso, vai por cada projeto. E esse pagamento é feito em duas parcelas. Uma primeira, que é a da implantação, e a da manutenção no segundo ano. Então, só para também diferenciar que tem também essas duas formas de PSA, que é o anual e o apoio financeiro, que ele não é um pagamento contínuo, ele é um pagamento pontual só para custear a implantação. No projeto de PSA do Conexão, a gente adota a metodologia OASIS, que foi desenvolvido pela Fundação Boticário. Maria? O Comitê de Bacia do Guandu está discutindo essa metodologia. Oi. Eu só vou te interromper para não ficar muito longe do momento lá. A Fernanda, ela fez uma pergunta aqui, que você falou um pouquinho lá atrás sobre isso. Como foi calculado esse custo de oportunidade? Eu acho que isso está uns 3 ou 4 slides para trás. Você teria como responder isso? Sim, então, eu fiz essa pergunta, na verdade, no custo de oportunidade do outro projeto que você estava apresentando antes, que era bem mais baixo até. Na verdade, por isso que eu fiquei curiosa, mas esses valores estão mais dentro do que eu vejo. Sim, sim. Então, esse custo de oportunidade até tem ele mais escrito detalhado num livro que foi publicado pelo Maurício Ruiz, que ele conta a experiência do projeto. Acho que é PSA, da teoria à prática. Aí lá ele descreve melhor, com detalhes, qual foi a base metodológica desse cálculo. Então, você pode olhar nessa publicação, se você quiser saber mais em detalhes. Mas do que eu lembro, foi do custo de arrendamento da terra para uma pecuária de baixo rendimento, lá da região. E foi bem baixo mesmo o custo. Foi naquela ordem de grandeza que você estava vendo ali naquela tábua, tá? Por hectare ano. Agora, no levantamento do Conexão Mata Atlântica que a gente fez em 2017, o custo que a gente identificou foi diferente, foi esse daqui, mas é óbvio, é uma outra região. A gente pegou uma média desses 6 municípios da bacia do Rio Paraíba do Sul, mas que tem um foco de produção rural também, porque ali em Rio Claro tem uma característica que tem propriedades de médio e grande porte, muitas das vezes que as pessoas não vivem da atividade da produção rural, né? Então, aí, necessariamente, isso também reduz muito o custo de oportunidade daquela região onde o projeto começou. E por isso que eu acho que eles também estão revendo, que o projeto agora está sendo ampliado, né? E aqui no Conexão, a gente já focou desde o início em microbacias que tem muito esse perfil de produção rural, né? É por isso que é a lógica do PSA uso múltiplo. Então, a gente já usou custos de oportunidade mais próximos da pecuária de baixo rendimento, né? Que é esse valor aqui, ó, R$ 405 por hectare ano, tá? Que foi calculado em 2017. Então, ele é a base do nosso cálculo, tá? E a gente acha que tá bem, assim, foi feito esse trabalho junto com a Emater, e tá bem coerente, assim, com a realidade, tá? Então, esse cálculo aqui da metodologia OASIS, ele adota como base o X, que é o custo de oportunidade,
Então, ele adota um valor base de 25% do custo, vezes esse fator de ponderação aqui, que vai fazer com que esse 25% seja multiplicado até 8. Ou seja, ele pode ser desde 1/4 do custo de oportunidade até 2 vezes o custo de oportunidade, tá? Em função desse N aqui, que é um fator de ponderação. E esse N é determinado por uma tábua. Então, você pode colocar vários critérios para essa tábua para compor essa nota, né? Que vai fazer com que o valor seja desde 1/4 do custo de oportunidade até 2 vezes o custo de oportunidade, tá? E aí no edital do Conexão, vocês podem, quem quiser saber, ver mais detalhes de como a gente chegou lá na nossa metodologia, tem lá em detalhes, eu não vou detalhar aqui. Mas basicamente é multiplicar por isso, e o Z é a área contratada, né? Então é bem simples a fórmula. Então hoje, assim, em termos práticos, a gente está pagando no mínimo de R$121 por hectare ano, até R$810 no máximo. Então, isso tem a ver com o tipo de prática, tem que ver a condição ambiental da área, o quanto ela é relevante em termos de prestação de serviço ambiental. Aí na nossa tabela lá tem mais detalhes do edital. E a gente também estabeleceu um mínimo e máximo. Então, diferente do Comitê Guandu, que estabeleceu um critério de ponderação, né, entre pequeno, médio e grande, aqui a gente estabeleceu um mínimo e máximo para as propostas. Então, tem um mínimo de R$1.200 e um máximo de R$20.000 por proponente, por imóvel rural. A gente quis incentivar que o pequeno entrasse, mas também não queria que um proprietário levasse a maior parte dos recursos todos de uma bacia. Então, isso foi a estratégia que a gente adotou e, para nós, assim, deu um bom resultado. Mas, é claro, isso aqui tem que ser feito sob medida para cada projeto. A gente, antes disso, olhou qual era o padrão dos imóveis rurais, o tamanho, se fazia sentido fazer isso, porque se você tiver numa bacia que tem uma proporção diferente de pequenas, médias e grandes propriedades, você vai ter que pensar bem esses critérios, né? Então, isso requer uma análise mais cuidadosa, tá? Mas a gente acha importante ter um mínimo e máximo e sempre ter esse critério buscando trazer um pouco mais de equidade para os projetos de PSA e uma distribuição que não gere desvantagem para os pequenos também. Bem, aí aqui só mostrando os resultados gerais que a gente tem hoje. São 2.068 hectares contratados com 172 proprietários. A gente já pagou, na primeira parcela de 2018, R$1 milhão. Agora a gente já pagou mais quase 800 mil, então aqui são R$1.800.000, a parcela desse ano, que a gente pagou, se eu não me engano, foi semana passada, já acumulando o que vem sendo pago desde o início do ano, que é referente a 2019, tá? Então, a gente já está pagando a segunda parcela anual dos nossos proprietários contratados. E agora a gente vai contratar mais novos. E aqui eu só vou falar sobre o salto tecnológico, que é tudo bem, a gente está pagando esse R$1 milhão, né? R$1.800.000 até agora. E o que os proprietários estão fazendo com esse R$1.800.000? Bem, eles estão investindo no tecnológico, que é o que eu disse, ele tem que fazer um plano que a nossa equipe valida e ela também assiste para que ele invista dentro da própria propriedade. Então, aqui só mostrando alguns exemplos para vocês, esse aqui é um caso de um proprietário que é o senhor Carlos, ele é de um assentamento rural lá em Ipiabas, tá? Então, é uma comunidade humilde, eles não tinham esse equipamento que é a roçadeira, microtrator, né, e a carretinha para fazer vamos dizer assim, otimizar o trabalho deles, e com o recurso do PSA eles compraram todos esses equipamentos. Então teve realmente um ganho assim muito importante para a melhoria da produção dessa família, tá? E isso graças à orientação técnica também, que é importante para ele fazer uma aquisição adequada em função do recurso que está sendo direcionado. Esse aqui é um outro exemplo também muito interessante, lá no Noroeste, que esse proprietário, o senhor Mauro, ele resolveu transformar toda a propriedade dele em energia limpa. Então, ele comprou uma série de painéis solares, reduzindo o custo, então, da energia elétrica na propriedade dele, e com isso também fazendo um investimento para melhorar essa parte também ambiental, né? E aqui tem um resumo desse primeiro 1 milhão, os 800 mil a gente ainda está levantando os investimentos para categorizar aqui, mas isso aqui foram o tipo de investimento que o proprietário fez com o recurso da PSA. Alguns reinvestiram para aumentar o sistema silvopastoril, agroflorestais, enfim, para melhorar, né, aquilo mesmo que a gente já estava reconhecendo, pagando. Alguns
como eu já mostrei o caso do seu Mauro, é investir em geração de energia. Aí tem outras coisas voltadas mais para produção, então até aquisição de ordenhadeira, tanque de resfriamento, reforma de galpão, aquisição de muda, cercamento. Então aqui vocês veem, né, muitas coisas diferentes tipos de investimento, mas que são muito relevantes no termo da melhoria da produção e também da melhoria ambiental da propriedade. Então, enfim, são algumas inovações que o projeto trouxe por conta dessa integração, experiência com a Secretaria de Agricultura, né, que a gente tem aprendido, né, que é uma coisa muito importante também ter esse casamento, para que a gente possa ter um desenvolvimento rural mais sustentável. E aí também, gente, para não me alongar muito, e já terminando, quem quiser saber mais informações do projeto, tem o nosso site aqui, que é o site do projeto Conexão Mata Atlântica, tá? E aí, só falando sobre desafios e perspectivas, a gente tem alguns desafios ainda. Apesar de ter muitos projetos hoje no estado, a gente ainda não tem uma ação em escala, né? Apesar do projeto do CEIVAP, do Comitê Guandu e do Conexão realmente serem projetos maior escala, eles ainda não são em escala para o tamanho do nosso desafio, do nosso problema, né? Da degradação ambiental das nossas bacias. Então, a gente ainda precisa reduzir os custos de restauração, que é o recurso, é o custo maior nos projetos de PSA, reduzir os custos de transação, que eu chamo que é o custo de ter toda a equipe de assistência técnica, coordenação, gestão, que isso também é um custo expressivo, então pensar em novos arranjos para que a gente também possa estar em mais municípios, em mais regiões, né? Porque você montar escritórios locais para atuar intensivamente numa região é o que dá mais certo, mas se a gente quiser atuar em vários municípios, esse arranjo é muito custoso, então tem que pensar talvez no arranjo de consultores credenciados, né, como o Espírito Santo tem feito no programa Reflorestar, que é um programa em escala, e isso reduz o custo e também permite que mais áreas sejam contempladas. Ampliar a estratégia de aumento de produtividade e rentabilidade. Então, eu acredito muito nessa ideia da conversão produtiva, que ela tem que ser incorporada em outros projetos de PSA. Pensar em mecanismos financeiros que sejam em escala e longo prazo. Então, o recurso dos comitês de bacia já tem ido nesse sentido, mas esse recurso também só não é suficiente. Então, outras fontes também que têm essa mesma natureza. Diversificar as fontes de financiamento, como eu já falei, como já tem acontecido. E a gente tem um maior monitoramento dos impactos, né? Porque os projetos, de modo geral, não têm um monitoramento da intervenção para dar um retorno à sociedade de quanto aquilo está dando um benefício. E aí, para terminar, é isso. A gente ainda tem que melhorar as metodologias de cálculo de PSA para garantir maior atratividade, equidade na distribuição dos recursos. Esses modelos de arranjo institucional, eles não são únicos e a gente sempre pode melhorar. Então, como eu falei aqui, algumas coisas já, essa questão de ter mecanismos diferentes que possam se adequar a diferentes contextos dos municípios, mas sendo o município sempre um ator presente, envolvido, ou se não diretamente, mas nessa parte também de fazer parte da governança do projeto e da articulação é fundamental. Interface maior com os órgãos de extensão rural, então a área ambiental e de extensão rural tem que trabalhar juntas, é fundamental, e essa questão da microbacia também, comunidade territorial, ela é importante. Então a gente tem alguns desafios também que o PSA acaba tendo incidência de tributo, então o produtor ainda, quando recebe PSA, ele tem desconto, né, de imposto de renda e vários outros tributos, e isso acaba sendo um objeto também polêmico e que, enfim, talvez a legislação federal possa dar alguma luz se ela viesse regulamentada. E, como eu falei, incentivar a diversificação e integração dos sistemas de produção. Então, a gente também fomentar nos projetos de PSA não só a restauração em si, mas sistemas florestais, produção orgânica, transição agroecológica, produtos da sociobiodiversidade e também outros mecanismos econômicos que também fortaleçam essa abordagem, certificação e rotulagem ambiental e agroturismo. Então, assim, PSA em si ele não é uma bala de prata, ele sozinho não é capaz de dar conta de todas as realidades, e essas outras abordagens também feitas de formas complementares, né, elas são fundamentais, né, para que a gente ganhe também escala. Então, bem, era isso, acabei me alongando um pouco, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Poxa, Maria, muito obrigado. Realmente foi uma apresentação bem
completa e importante, porque muitas pessoas não conhecem esse mecanismo, né? E eu costumo dizer até em algumas das minhas aulas, né, assim, a lógica do pagamento por serviços ambientais, ela precisa ser, ela é muito clara. Eu costumo explicar de uma forma muito fácil. Eu estou aqui, por exemplo, agora num apartamento no Rio de Janeiro, né, numa área urbana, e o pouco que eu tenho de verde aqui são os vasinhos de planta que eu tenho na varanda. Entretanto, lá na área rural, tem pessoas que estão abrindo mão, vamos dizer assim, né? Estão se submetendo a certas limitações do ponto de vista de propriedade, para que esses serviços ambientais, aí eu diria os serviços ecossistêmicos, sejam prestados, né? Porque elas têm propriedades grandes com bastante árvore produzindo todos esses serviços. Então, assim, é importante, é uma questão de justiça, que algum recurso meu, né, como pagador de impostos, vá para essa pessoa, para que ela possa, por sua vez, né, se manter prestando esse serviço. Porque, de outra forma, o que acontece na prática? Eu estou aqui na área urbana, aí vejo na televisão, o cara desmatou lá a propriedade dele na área rural para plantar não sei o quê, ou para botar criar gado, né? Falei, beleza, assim, é muito fácil para mim que estou aqui num apartamento de 100 metros quadrados, né? Reclamar do cara que tem uma propriedade de sei lá, 5, 10 hectares, mas que ele quer se beneficiar da propriedade dele. O que eu estou fazendo, né, como cidadão, para garantir, né, para compensar esse cidadão que tem uma propriedade rural, que está prestando um serviço para mim, né? O que eu estou fazendo ao invés de só ficar reclamando quando acontece um desmatamento, né? Então, eu acho que o princípio, né, esse instrumento do pagamento por serviços ambientais, ele vem justamente para corrigir essa injustiça. Isso, para mim, é muito claro, e eu parabenizo muito, muito, muito mesmo você, Maria, pelo trabalho que você faz e já fazia no INEA quando eu estava lá, né? E assim, a gente que passa pelo serviço público, você é uma concursado, né? Quer dizer, você é uma servidora pública de carreira. Eu tive uma passagem, então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é rezar muito por vocês aí, porque são vocês que carregam esse piano, né? E eu já dizia isso quando eu estava aí. O meu papel, você deve ter ouvido falar isso várias vezes quando a gente conversava lá no auditório. O meu papel aqui como gestor é simplesmente não atrapalhar vocês, porque se o gestor do órgão ambiental não atrapalhar o pessoal que está lá e são muito dedicados fazendo o que eles têm que fazer, já está de bom tamanho. Então, assim, eu só querendo aproveitar para, no seu nome, né, dar os meus parabéns e fazer mais uma vez reverências aí a todos os servidores, não só do INEA, mas de todos os órgãos ambientais aí pelo Brasil afora, porque vocês são guerreiros mesmo. E, enfim, muito obrigado aí. Não sei se alguém tiver alguma pergunta e aproveitar esse restinho aí para fazer, nós estamos à disposição aqui, Maria. Também espero, não sei se você tiver algum outro compromisso, tiver que correr, você fala, tá? Mas, enfim, eu vou ficar aqui um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum? Anderson, você levantou o seu braço aí. Maria, muito obrigado pela aula, pela palestra, muito interessante. Surgiu uma dúvida aqui, na realidade eu trabalho com a educação ambiental, que normalmente são fazendas, né, que fazem a recuperação de algumas partes de sua fazenda com plantio, até com um PRAD, com um plano de recuperação de área degradada, com crianças. E, normalmente, essas fazendas, elas desconhecem desse serviço ambiental. Seria possível um centro de educação ambiental receber um recurso do serviço ambiental por conta desse trabalho também, que é a recuperação não só do ponto de vista florístico, mas também do ponto de vista educacional, né? Porque eu acho que um centro de educação ambiental próximo a uma região onde tem bastante fazendas e bastante pessoas, ele podia ser, como você até pontuou,
pulverizador desses conceitos do registro das fazendas, para que as pessoas pudessem aproximar um pouco mais. Então, assim, a minha pergunta o PSA poderia ser ajustado para um centro de educação ambiental, para que esse centro de educação ambiental ou esses centros pudessem receber? Então, interessante sua pergunta. Depende muito do edital, de quem faz o edital de PSA, como ele determina. Tem editais de PSA que permitem que pessoas não só físicas, mas também jurídicas se inscrevam. Alguns trazem um direcionamento maior para pessoas jurídicas que estão relacionadas, por exemplo, com ações comunitárias voltadas para a atividade agropecuária ou social, né? Então, por exemplo, no Conexão Mata Atlântica, a gente permite pessoas jurídicas também, que a gente entende que se tem um imóvel rural que está dentro da bacia, que está numa área que é relevante, que a gente selecionou, que a gente quer incentivar que faça recuperação, né, e ele se enquadre naqueles quesitos, é permitido que essa instituição, pessoa jurídica, se inscreva também. Ela vai ter lá requisitos, documentação, todos os critérios específicos para a pessoa jurídica para que ela possa se inscrever. Mas isso depende muito do edital de PSA, de quem está conduzindo esse processo, tá? Mas tem editais que permitem sim. E aí, eu acho que a grande questão também é saber se na área que você está tem algum projeto, tem alguma iniciativa. Como eu disse, o PSA ele não ocorre em qualquer lugar, ele vai ocorrer onde tem um pagador que quer que faça ali, porque ali é uma área relevante para aquilo que o gestor ou o tomador de decisão em relação ao recurso entende que vai trazer um benefício para ele, para aquele grupo. Então, no caso, os comitês de bacia, eles vão priorizar áreas que são mais importantes para a proteção do recurso hídrico. Então, eles vão selecionar algumas bacias. Então, no caso do Guandu, por exemplo, eles selecionaram o alto curso do Rio Piraí, que é uma área muito prioritária, né? Então, a questão também é saber se a sua área é uma área que vai ser foco de um projeto, porque nem sempre isso vai acontecer. Não, maravilha. Obrigado. Nada. Mas, enfim, só aí finalizando aí o evento e lembrando que a próxima palestra vai ser a minha e que, se eu não me engano, é dia 30, agora eu vou ver, mas é só vocês me acompanharem aí, eu vou estar postando isso nas redes, na semana que vem, é sobre os limites, né, do poder de polícia ambiental municipal, né, que é a minha área está mais relacionada com a minha área de conhecimento. Vamos falar um pouco sobre isso aí, sobre fiscalização e licenciamento ambiental municipal. Tá, gente? É isso. Mais uma vez, obrigado. Bom fim de semana para todos. Bom trabalho e que a gente possa superar esse momento aí, aprendendo bastante, né? Que pelo menos para mim tem sido isso. Então, agradeço aí mais uma vez a Marie por estar compartilhando isso com a gente. Falou, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.